Bom dia. Mais um dia que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia que nós podemos procurar fazer sempre o melhor, fazer mais e melhor para agradarmos ao nosso Divino Pai Eterno. Hoje nós acordamos e hoje nós temos a responsabilidade de olharmos para trás, analisarmos exatamente o que foi que nós fizemos que não agradou a Deus. É preciso entendermos que nessa jornada rumo ao céu, eu não tenho que estar preocupado com o que A pensa, com o que B fala. Eu tenho que me preocupar exclusivamente com a minha relação com Deus e saber o que Ele quer de nós, o que Ele quer de mim como cristão. Eu preciso entender que eu preciso fazer a minha parte, pois quando eu faço a minha parte, eu agrado ao Divino Pai Eterno. Eu agrado ao Pai e ao Filho, que envia o seu Espírito Santo para que possa exatamente permear a minha vida, me encher dele, para que eu possa fazer sempre mais e melhor, para que eu continue a minha responsabilidade e a missão. É preciso que nós pensemos que nessa jornada eu preciso olhar o ontem, saber o que foi que eu fiz que não agradou a Deus. Eu preciso pensar nas coisas que são mais importantes e que eu possa sempre fazer mais e melhor. Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós nos preocupamos tanto com as pessoas que esquecemos que quem nós precisamos realmente agradar é aquele que está no alto. Precisamos pensar que na minha jornada eu preciso estar atento ao que Ele deseja de mim e não o que as pessoas pensam. Cada pessoa é responsável pelas suas responsabilidades. E é interessante pensar que Deus, Ele está em todos os momentos de nossas vidas. E para nós refletirmos sobre isso, eu trago o Salmo 107, que em algumas versões vai ser o Salmo 106, que diz assim: Aleluia! Louvai o Senhor porque Ele é bom, pois eterno é o seu amor. Assim digam os que o Senhor reuniu, os que livrou da mão do opressor, e que Ele reuniu de vários países, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Vagueavam na solidão do deserto, sem achar o caminho para a cidade habitada, sofrendo fome e sede. Suas forças iam se acabando. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. Conduziu-os pelo caminho reto, para chegarem a uma cidade habitada. Que louvem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens. Pois saciou quem tinha sede e acumulou de bens os que tinham fome. Jaziam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros de sofrimentos e de grilhões. Por se terem revoltado contra os oráculos de Deus e desprezado o desígnio do Altíssimo, Ele humilhou o coração deles pelo sofrimento. Ficaram abatidos e ninguém os socorria. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da sua angústia. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou seus grilhões. Que louvem o Senhor na sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Insensatos, por causa de suas faltas, por suas culpas foram afligidos. Rejeitavam qualquer comida e chegaram às portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das angústias. Enviou sua palavra para curá-los e preservá-los de descer ao túmulo. Que louvem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e anunciem com júbilo suas obras. Desceram ao mar em seus navios para negociar na imensidão das águas. Eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas no oceano. Com sua palavra mandou soprar um vento de tempestade que levantou as ondas. Subiam até os céus, afundavam no abismo, suas almas titubeavam na desgraça, giravam, vacilando como bêbados, e toda a sua perícia não valia nada. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de sua angústia. Mudou a tempestade em brisa suave, e as ondas do mar silenciaram. Alegraram-se com a bonança
e ele os conduziu ao porto desejado. Que louvem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exultem na assembleia do povo e o louvem no conselho dos anciãos. Mudou os rios em deserto e os fortes de águas em terra seca, a terra fértil em braço salubre. Por causa da maldade dos habitantes, mudou o deserto em lago e a terra seca em fontes de água. Colocou lá os famintos, que fundaram uma cidade para morar, semearam campos e plantaram vinhas, e recolheram com abundância seus frutos. Abençoa-os e os multiplicaram, abençoou-os e se multiplicaram muitos, não deixou diminuir seu rebanho. Mas depois foram reduzidos a poucos e humilhados, sob o peso da desgraça e do sofrimento. Ele lança o desprezo sobre os príncipes e os faz errar no deserto sem caminho, mas tira o pobre da miséria e torna numerosas seus rebanhos e famílias. Os justos vêm-se e se alegram, mas toda maldade deve fechar a boca. Quem é sábio, observe isso e compreenda o amor do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É um salmo que nos faz refletir, nos faz meditar em 4 pontos fundamentais, sempre falando sobre a bondade do Senhor. Primeiro, nós vamos pensar exatamente no estado miserável dos judeus. Judeus que estavam cativos e que reencontraram sua liberdade. E aqui esse salmo ele representa em 4 alegorias bem interessantes. A primeira fala do viajor perdido. As pessoas que estavam no deserto, se perderam no deserto, mas que quando clamaram na aflição, Deus os ajudou e os amparou, mostrando exatamente onde era a morada certa para eles. Depois ele fala, numa segunda alegoria, sobre o cativo em sua prisão. E aí relembra exatamente os judeus que foram cativos, Jerusalém foi destruída e eles foram cativos. De lá do cativeiro, eles clamaram ao Senhor. E Deus, vendo que eles jaziam nas trevas e na sombra da morte, ele tirou dos sofrimentos e dos grilhões e mostrou exatamente onde era o pouso certo, porque eles retornaram para Deus e para a cidade santa. Depois nós vamos pensar numa terceira alegoria, no enfermo. E aí fala que Deus tirou todos eles dos grilhões, como diz aqui o versículo 14. Tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou os grilhões. E aí é interessante que diz que eles simplesmente também louvaram, pediram, clamaram na aflição. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou de sua angústia. Numa quarta alegoria, nós vamos encontrar ainda o náufrago. Né? Nós vamos encontrar aqui pessoas que entraram no mar para as suas lutas e seu trabalho, eles conheciam os feitos e as maravilhas de Deus, mas deram as costas para Deus. E aí a tempestade tomou conta, as ondas se levantaram, subiam até os céus em altas ondas e afundavam no abismo. E eles estavam em desgraça. De lá, eles clamaram ao Senhor e no meio daquela turbulência, eles simplesmente, após clamar, eles foram amparados pelo Senhor. Essas 4 alegorias nos chamam a atenção exatamente para, em cada momento de nossa vida, em cada tempestade de nossa vida, se a gente clama ao Senhor, Ele nos ampara, Ele nos ajuda. Por isso que nós não precisamos estar preocupados com o que fulano acha da sua fé ou de por onde você caminha. O que Beltrano pensa, o que ele alimenta, qual o pensamento. Você só precisa estar voltado para o Senhor e lembrar que Deus ele não é culpado pela desgraça. Nós é que somos os responsáveis por isso. Lembrando que não foi Deus que fez com que eles estivessem no meio da tempestade. Deus apenas tirou sua proteção, uma vez que eles viraram as costas para Deus.
Se eles viraram as costas para Deus, por que Deus tinha que estar continuando na proteção com eles? Não, Deus se retirou, tirou todos os seus anjos da santa proteção. E aí eles entraram em desgraça. Mas quando se clama ao Senhor, no meio do desespero, Deus, aqui é muito claro quando diz isso, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas angústias. Deus, Ele nos livra de nossas angústias. É por isso que nós precisamos pensar bem na nossa caminhada, nossa jornada rumo ao céu. O que eu estou fazendo que agrada a Deus? E jamais devo virar as costas para os seus escolhidos. Jamais devo virar as costas para aquilo que foi Deus que botou a mão. Quando Deus põe a mão, eu tenho que abraçar como causa, porque a causa não me pertence, mas a causa, ela é do Senhor. Pensemos nisso, meditemos nisso. Luz e paz. Bom dia. Mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que em toda a nossa aflição, se nós pedirmos ao Pai humildemente, Ele nos livrará de toda angústia.